Boa noite, pessoal. E aí? Só esperar alguns minutinhos para o Instagram acabar de notificar aí as pessoas para a gente poder começar aqui a nossa live. Ó, a Vilma já chegou. Carol, Dilma, sejam bem-vindas. Vilma, deixa eu tentar te chamar aqui. Você pode solicitar para participar da live, viu? A Luísa, boa noite, seja bem-vinda. Olá, boa noite. Pronto, boa noite. Tá me ouvindo bem? Sim, ouço bem. Ótimo. Podemos já começar enquanto esse pessoal vai chegando. A live vai ficar gravada. Isso, podemos. Beleza. Então, oficialmente aí, vamos falar aqui sobre processos aqui de gestão da qualidade, né, dentro da oncologia. E para mim é um prazer estar aqui recebendo a Vilma. A Vilma, ela fez parte da minha história e da história da instituição que eu trabalho. Ela ajudou muito na implementação aí da gestão da qualidade e dos processos aí frente à ONA, né? Então, frente aí o que diz respeito a que essa instituição de acreditação exige, né, de um estabelecimento de saúde. E aqui ela vai falar um pouquinho para nós sobre alguns pontos. Vou deixar você se apresentar, Vilma. E para mim é uma alegria muito grande ter aqui com você, te admiro muito. Mesmo, como se diz, eu lá no salão infusional, né, daquela rotina, vendo, né, tudo, aquela orquestra, né, de ações, diretrizes sendo aí executadas e você estando aí à frente. Deixa você falar um pouquinho, se apresentar e bora começar. Bora lá. Então, boa noite para todos, né? É um prazer estar aqui, Arthur. Agradeço muito o convite e eu quero começar reconhecendo você por esse espaço que você está construindo aqui nesse perfil, né? Pelo conteúdo que você tem compartilhado de temas tão relevantes e está promovendo essa troca, né? Troca de tantas experiências e tão necessária na enfermagem oncológica, né? Então, você já falou um pouquinho de mim aí, mas para quem não me conhece, eu sou enfermeira de formação também. E a minha grande paixão e carreira nos últimos 20 anos tem sido a área de qualidade e segurança. E eu tive a oportunidade de implantar sistemas de gestão da qualidade e processos de acreditação em diversos hospitais de grande e médio porte, operadores de plano de saúde, serviços ambulatoriais, né? Inclusive em serviços de oncologia, você acabou de citar aí, né? Eu pude contribuir aí na instituição, né, que você trabalha, e isso para mim foi uma grande satisfação, né? Foi um trabalho que eu tive muito prazer de fazer pela vontade e pelo objetivo que a instituição tinha de alcançar a excelência, né, e conseguiu. E trazer também que a oncologia, né, você trouxe hoje o que representa a gestão da qualidade de oncologia, eu acho que representa muito um avanço muito grande, trazer muita segurança. Por quê? Porque é uma área de altíssima complexidade. A oncologia é uma área de alta complexidade. E ela se beneficia muito desse olhar, né, focado em processos mais seguros. Sim, sim. Ela por si só, né, se estabelece aí com processos, com ações que precisam acontecer. Aí, deixa eu fazer uma perguntinha aqui do Sim. que. O menino tá aqui, gente. Não, Ah, tá sim. mexendo no celular. É a vida real, né, Arthur? A vida acontecendo. Mas é o seguinte, dentro desse processo da oncologia, né, como você bem disse, é algo complexo, né, que exige tanto da alta gestão, né,
ações, conhecimento e também das outras coordenações, né, quando a gente desce aí a nível de hierarquia, processos ali estabelecidos para ser executados, né? Quando fala de gestão da Sim, qualidade em oncologia, por que que é tão crucial hoje, né? Muitos de nós na assistência, às vezes a gente está focado ali na lida do tratamento, na rotina e nos problemas, né, que tem às vezes paciente atrasado, tratamento que é longo e ainda não entrou. Por que que a gestão da qualidade entra aí nessa história? bom, uma excelente pergunta. Por quê, né, que a gestão da qualidade entra nessa história, né, de algo que é tão complexo, de uma jornada que é tão complexa e longa, né? Então, quando nós estamos na linha de frente, o nosso foco é ali o paciente, né? Fazer a técnica, o procedimento, fazer esse acolhimento desse paciente. A gente pensa, qualidade, gente, mas isso é coisa lá do escritório, dos indicadores, né? Daquela papelada. Mas eu convido vocês a imaginarem de uma outra forma, né? Imagine, né, que o tratamento oncológico de ponta, que hoje nós avançamos muito na oncologia, né? Ele é um carro de Fórmula 1, né? Ele é potente, ele é rápido, ele é tecnológico, né? E ele tem o potencial de salvar vidas e de vencer a corrida e vencer a luta contra o câncer, né? Então, a equipe assistencial, os médicos, enfermeiros, os farmacêuticos, eles são os pilotos nesse time aí de elite, né? E que tem habilidades e treinamentos para realizar tudo isso. Mas agora, o que que acontece se esse carro não tiver uma equipe de pit stop perfeitamente sincronizada, né? Se os pneus não forem esticados, se o combustível não for o combustível correto, se não tiver aquela comunicação do piloto com o engenheiro, né? O carro mais potente pode, na primeira curva, ali parar ou bater, né? Então, a gestão da qualidade é essa equipe de pit stop. A gestão da qualidade, ela não pilota o carro, mas ela garante que esse piloto esteja 100% do seu potencial de segurança sendo executado. Então, vamos trazer isso assim para a oncologia, né? Vamos pensar aí na complexidade que a oncologia é e no altíssimo risco que é a oncologia, né? Então, a gente trabalha aí com quimioterápicos, né? Medicamentos que não são comuns, né? São medicamentos citotóxicos, imunoterapias, enfim. Imagina um erro de dose, um erro de diluição, ou o paciente errado, né? O que que pode acontecer? Não é um pequeno desvio, isso pode ser catastrófico para esse paciente. Então, a gestão da qualidade, ela ajuda a criar essas barreiras, evitar o erro, né? Então, a checagem é feita dupla checagem, então a dupla checagem não é só mais um passo, é uma barreira vital para que o erro não aconteça, né? O protocolo de administração, quando ele é executado da forma adequada, ele vai prevenir o extravasamento, né? Prevenir, salvando aí o tecido do paciente de um extravasamento que pode trazer danos graves, né? Então, a identificação também correta do paciente faz com que o paciente receba a droga correta na hora correta, né? Outra questão também, né, que a gente falou que é um alto risco, mas é de altíssima complexidade. Então, o paciente oncológico não é um paciente que faz só uma consulta. Ele passa por uma jornada longa, de anos, né? Ele passa pelo cirurgião, passa pelo oncologista, radio-oncologista, tem o enfermeiro navegador, né? O nutricionista, o psicólogo. Então, para que a gente tenha essas informações garantidas, a gente precisa que haja uma comunicação muito eficaz entre essa equipe, né? Então, a gestão da qualidade, ela traz esses processos de comunicação padronizados, desde um prontuário corretamente preenchido, a equipe integrada, com todas as informações necessárias para o tratamento desse paciente. Então, tudo isso leva à continuidade do cuidado de forma segura, né? Então, sem esse cuidado, o cuidado fica, sem essa segurança em todos esses processos, né, padronizados, o cuidado pode ficar fragmentado, né? E outro ponto que é importante também ressaltar, né, que a oncologia, ela tem um alto custo, né? Então, os tratamentos, eles são caros. Então, quando a gente não tem processos padronizados, pode haver desperdícios. Você imagina a dose de um imunoterápico, pode, né, uma perda e pode representar um prejuízo assim de milhares, não vou dizer milhões, milhares, né, de reais. E o recurso ele pode ser usado de uma forma melhor, mais pacientes podem estar utilizando. Então, a gestão da qualidade nesse ponto que eu trouxe aí do alto custo, ele vai trazer
uma padronização dos processos de compra, armazenamento, preparo, dispensação e administração também. Então, a gente não está economizando só recursos, a gente está otimizando recursos que são escassos, né? Então, a quimioterapia, ela é um tratamento muito especial, de alta complexidade e de alto risco. Então, a gente precisa realmente estabelecer as melhores práticas, cumprir as legislações. E a acreditação, ela vem muito nesse sentido, de trazer a melhor prática, mais eficiente, mais segura, com barreiras. Então, ela vem para forçar a gente a cumprir esses requisitos, né? E aí atender o paciente com mais segurança. Sim, sim. Então, é E isso. você falando aí, fiquei lembrando assim de várias coisas que eu já estudei, de várias coisas que eu já presenciei. Eu me formei aqui na Universidade Federal de Uberlândia, né? E dentro da universidade eu passei por vários setores. E sempre gostei da área da oncologia, né? Então, sempre fui fascinado aí. Então, caminhei muito lá dentro do setor da onco. E você falando aí, me vem na minha cabeça a história, né? De como as coisas vão mudando e melhorando, e daí a importância de encarar como um processo educativo de melhoria. Eu lembro que isso já há alguns bons anos, que quando se ia administrar uma quimioterapia, não se avaliava sinais vitais, nem antes e nem depois. O paciente estava bem, ótimo, vai embora. E por vezes, esse paciente em casa ou indo embora para casa, né, tinha ali às vezes até uma reação infusional tardia, ou apresentar uma toxicidade ou uma reação mesmo infusional, né? Elevação de pressão, uma dor de cabeça, convulsão, vômitos, enfim. Mediante isso, né, desses ocorridos aí, né, se foi estabelecendo, né, a aferição dos sinais vitais, né? Antes, eu tenho um comparativo ali antes e depois. Por que eu estou contando isso? Isso é fruto ali de um processo, de uma situação, na verdade, que foi analisado por um time, como você bem diz aí, por uma equipe que conseguiu ter um olhar de cima, verificando que nós liberamos esse paciente sem nenhum filtro, né? Então não teve avaliação de sinais vitais antes e depois. Pode ser que esse paciente também não foi avaliado ali no detalhe pela enfermagem, indagando ali como que ele estava se sentindo, ou a coleta de um histórico ali das sessões, né? Então, a gestão da qualidade, ela não tem uma relação distante da assistência, muito pelo contrário, ela é muito próxima e inserida dentro do cotidiano, dentro da rotina ali da assistência. Isso é muito bacana, muito bom, né? Muitas pessoas, eu falo assim de colegas que eu já vi, que já passaram por mim também, que tem medo quando fala do setor da qualidade, né? O enfermeiro, Uhum. enfermeira da qualidade, chegou aqui para notificar, chegou aqui para auditar, ficar mandando fazer as coisas, né? E não é Sim, isso. Não é não isso. é isso, né? Eu estava estudando sobre acreditação, sobre alguns itens ali que a gente precisa avaliar dentro das instituições. E nesse estudo, um autor falava que o avaliador ele não entra na instituição para procurar as não conformidades. Ele vai lá para procurar as conformidades. O Exatamente. motivo dele estar ali é para saber, nossa, eu quero encontrar aqui as conformidades. O que não está, ou a gente precisa parar para analisar, né? Por que que ainda não está? Exatamente. Tem gente que tem medo, nossa senhora. Sim, a acreditação, ela traz essa Tem um ansiedade, né? Esse estigma, né, medo Vilma? mesmo, né? Você falou que é um estigma. Realmente, é alguém que está avaliando para apontar algum erro.
Mas quando a gente cria a cultura de qualidade, a gente vai ver que não é isso, né? A cultura de qualidade é a partir do momento que você se beneficia, os processos, você tem mais segurança, você tem né, tudo desenhado da forma adequada, né? E ninguém é culpado de nada, então realmente flui melhor e cria-se essa cultura de segurança. Então é algo que precisa ser iniciado. Enquanto ela não começa, as pessoas realmente vão sentir medo porque é algo desconhecido, né? E a Sim. acreditação não é nada mais nada menos que cumprir as melhores práticas, cumprir os padrões, gerenciar os resultados e melhorar continuamente. Não, e estabelecimento desses processos, ele só traz benefício para a instituição, para o paciente, para os trabalhadores, ali, para todos, né? Para todos. Sim, Eu falo isso de situações que eu me lembro de processos que tivemos ali uma circunstância, uma falha, né? E que mediante essa falha que foi analisada, trouxe melhorias de forma absurda, né? Por exemplo, estabelecimento, eu já contei um, né? Então, avaliação de sinais vitais. Avaliação de toxicidade. Mediante a toxicidade de um paciente, ela precisa ser mensurada, né? Então, a gente precisa ter alguma escala para avaliar essa toxicidade daquela droga específica. Mediante essa avaliação da toxicidade, eu preciso entender que, por que X pacientes apresentam maior, não é maior risco, maior toxicidade, não toleram tanto a medicação e outros não. Nesse comparativo, né, e eu estou falando aqui de um fato verídico, se viu que, opa, esse paciente que tem maior toxicidade, ele não tem algumas enzimas que faz com que essa medicação seja degradada. Ou seja, em vez de trazer malefício, vai trazer, em vez de trazer benefício, traz malefício. Ao passo que o outro grupo, ele tem assim as enzimas, então ele vai passar entre aspas, ileso daquilo. Que é essa historinha, o que, que ela retrata? Um fato, uma avaliação que foi feita ali de toxicidade, mediante ali um instrumento, né, que foi avaliado, que repercutiu nessa informação. E mediante essa informação, o que, que o oncologista tem ali? Opa, antes de iniciar aquela droga X, eu posso pedir um estudo de enzimas XYZ para ver se esse paciente está apto ou não. Por quê? Se não essa enzima que degrada aqui essa droga, ela pode levar esse paciente ao óbito, né? Então, aí, o processo de melhoria mediante uma notificação que foi realizada, né? Então, a gestão da qualidade, de sim. fato, ela tem, sim, muitos benefícios e ajuda aí muita gente. Ô, Vilma, Esse deixa eu te caso que você perguntar. falou, só comentando aí, esse caso que você falou Sim? da enzima, eu já vi uma análise de um caso, não sei se é da mesma enzima, mas em que um paciente, determinado CID, era determinado CID, e então o estadio também, ele tinha essa questão da enzima e que poderia ser feito um exame antes para saber se ele tinha ou não essa enzima, mas são casos bem raros, né? Mas Sim. pode ser prevenido, né? Tem alguma barreira Sim, isso, estabelecida. isso pode desdobrar tanto até para as operadoras de saúde, né? Essa Sim. questão dessa avaliação, esse exame, por exemplo, não é um exame barato. Muitas operadoras Uhum. não pagam, né? Então, se o paciente ele desejar ali realizar, sim, essa avaliação e cobrar da operadora, ele consegue, né? Porque tem embasamento científico, né? Daí, Sim, isso tudo, nós estamos conversando aqui, disso tudo nasceu o quê? De uma notificação de uma toxicidade. E essa toxicidade, quem que avalia? O enfermeiro, né? Pode ser um enfermeiro. enfermeiro assistencial, um enfermeiro navegador, um enfermeiro líder, enfim. O farmacêutico, né? São esses que vão estar ali O médico, pode ser que ele notifique também? Pode, né? Mas quem vai estar ali maior tempo, né? À beira-leito, né? É o enfermeiro e farmacêutico. Mais enfermeiro do que Exatamente. farmacêutico, né? Então, daí a importância de desmistificar essa questão da qualidade, né, do setor de qualidade. Se é algo que só notifica, que só pune. Não existe isso, gente. Né? Tem anos que eu Uhum. escuto que isso já foi desmistificado, né? Mas mesmo
nos dias de hoje, né, quando eu entro em alguns hospitais enquanto paciente, ou enfim, eu escuto gente que tem medo aí de notificação, que tem medo aí do enfermeiro, né, da qualidade, do auditor, enfim. Sim, isso que você falou é verdade, né? Porque, assim, onde já se tem a cultura de qualidade, onde já se tem acreditações, isso realmente flui melhor. Assim, o processo mostra, né? E as equipes veem que quando elas notificam, a gente analisa e vê que o erro, não é um erro, a falha que aconteceu, ela é de processo, não da pessoa, né? E erros acontecem, pode ser por lapsos, e não foram intencionais. Então, quando você tem essa cultura, é mais fácil para as pessoas notificarem e nós termos mais melhorias, né? Porque muitos eventos, muitos incidentes, eles passam e a gente nem fica sabendo, né? Os quase erros. Então, a gente poderia estar evitando muitos incidentes, né? Muitas falhas a partir de notificações, né? Então, é realmente uma cultura, né? Isso você trouxe aí do medo, é realmente quando ainda não tem essa cultura e a qualidade ainda não tem uma atuação tão consistente, né? Sim, você falando isso, ouviu, me fez lembrar também de uma análise de instituições que demitem profissionais mediante essas falhas, né? Então, eles não olham o processo, olha ali quem cometeu. Aí a comparação era o seguinte: o enfermeiro X, né, o enfermeiro José, ele realizou a medicação trocada, né? Era para realizar um anti-inflamatório, realizou um antibiótico trocado. E o supervisor dele viu, né, reportou aí a gerência, então nós temos que desligar ele porque ele cometeu essa falha. Né? Graças a Deus não teve nenhum dano no paciente, né, por ser um antibiótico, anti-inflamatório, não tinha alergia, etc. Aí a reflexão é a seguinte: esse enfermeiro que fez aí a medicação trocada, né, ele viu que aquilo está relacionado a um processo. O que levou ele a falhar? Era o rótulo da medicação que estava parecida, igual? Era a prescrição que não tinha ali as letras é, diferentes, é uma maiúscula, outra minúscula? Era medicamento, um antibiótico, medicamento de alta vigilância, criticidade, enfim. Ele tem ciência, né, do que levou ele a falhar. Aí a reflexão é, esse enfermeiro, ele viu que o jeito que ele falhou, errou, e não vai cometer aquilo mais, né? Porque ele sabe aonde que caiu. Ao passo que outro enfermeiro que entrar vai cair aí às vezes na mesma circunstância aí do que o colega. Ô, Vilma, aí você estava falando aí de processo de acreditação, e hoje muitas clínicas, muitos hospitais buscam aí selos de acreditação. E o mais famoso aí é a ONA, né? E para o serviço aí de oncologia, essa acreditação ela traz um valor real, né? Não só um quadro aí na parede. Qual que é o impacto disso na jornada do paciente, né? O que ele colhe de fato ali como resultado? Bom, então a acreditação, né, ela acaba sendo um guia, um mapa, né, e na oncologia o paciente passa por essa jornada que é longa, né, que nós falamos aí do diagnóstico, estadiamento, né, então a acreditação ela amarra todas essas pontas. E a instituição com uma acreditação, ela precisa instituir muitas barreiras, né, muitas barreiras de segurança em pontos críticos. Então, a acreditação, ela vai trazer protocolos, né, protocolos de administração de quimioterápicos que vão garantir que sejam feitas as duplas checagens, a administração correta, a via de administração certa, né, evitando eventos adversos. E aí a gente tem também o gerenciamento de riscos, né, e o gerenciamento de riscos, a gente vai mapear tudo, identificar tudo que pode dar errado. Então, a gente vai mapear que pode acontecer um extravasamento, que pode acontecer uma queda, uma infecção, que a gente pode ter manejos incorretos. Então, tudo isso vai ser mapeado. A partir do momento que a gente mapeia, nós vamos aí estabelecer formas de prevenir
evitar e mitigar esses riscos, que eles não aconteçam. E aí, a partir do momento que eu mitigo o risco, mesmo assim, se esse incidente acontecer, eu vou precisar o quê? Agir, vou precisar de uma contingência. Então, eu preciso também agir rapidamente e conter aquele risco para que ele não seja mais grave do que ele possa ser, né? Então, essa questão da acreditação, dos selos, vão trazer a definição, identificação e definição de protocolos, né? Protocolos de segurança, esse gerenciamento de riscos. Outra coisa que é super importante é a continuidade do cuidado. Então, quando a gente assegura que a informação para a continuidade do cuidado, principalmente do paciente oncológico, tem uma longa jornada, então, que essa informação ela flua entre o médico, o enfermeiro, o nutricionista, o farmacêutico, né? E todas as disciplinas aí que prestam esse cuidado integral para o paciente, até o cuidado paliativo também. Então, o paciente passa a ter sua história ali bem registrada, né? As transições de cuidado são feitas adequadamente, e esse paciente não precisa ficar repetindo a história mais de 10 vezes, né? Eu lembro que a minha mãe fez um tratamento e eu lembro que ela acabou indo em vários médicos e todo dia a gente repetia a mesma história. Eu já estava cansada de repetir, eu achava que eu vou fazer um resumo aqui e entregar, né? Já Mas entregar. aí, então é importante, né, que a gente tenha todos esses processos aí dessa jornada do paciente bem estabelecidos e trazendo isso que eu trouxe para você, né, trouxe agora, de ter esses protocolos assistenciais, administrativos, e também quando a gente fala de protocolo, a gente também tem a interação com outros setores, então quando a farmácia, né, tem uma interação bacana com a enfermagem, com o corpo clínico, né, a gente sabe a complexidade que é uma prescrição de um protocolo, né, quimioterápico, que precisa de passar por avaliações da farmácia, avaliações da enfermagem, a enfermagem vai conferir o ciclo, o dia, né, se está correto, o protocolo, enfim, né, todas as orientações, e aí para prevenir também as toxicidades que você bem citou aí anteriormente. Então, o selo, ele é uma consequência, mas o valor real, né, que todo o processo de acreditação traz, é a confiança que traz para a equipe, para os pacientes, né, para todo esse ecossistema. Então, a gente acaba tendo uma validação de que temos processos seguros, né? E quando a gente alcança a excelência, nossa, isso é muito mais satisfatório. Então, você, né, que tem essa experiência de trabalhar numa instituição de excelência, né, que já alcançou o nível de excelência, consegue perceber a importância que isso é nessa jornada, né? Tanto dos profissionais quanto dos pacientes. Então, a experiência dos profissionais, a experiência do paciente, ela é muito positiva, porque existe uma cultura de qualidade, uma cultura de segurança. Então, o selo, a consequência do selo é essa. Então, preparar uma instituição para ela ser mais segura, né? As acreditações, né? A gente falou da ONU, mas a gente tem muitas outras acreditações. O foco delas é a segurança do paciente, né? Porque a gente tem certificações de qualidade, né? Então, um exemplo, as pessoas confundem um pouco certificação com acreditação. A gente tem a certificação da ISO 9001, que ela pode certificar um produto, um serviço, né? Então, pode ser de forma fragmentada. Agora, a acreditação, ela é sistemática, né? Ela é de um sistema. Então, não tem como eu chegar a acreditar, vou acreditar só a enfermagem. Ah, vou Uhum. acreditar só a farmácia. Não existe. Ou é toda a instituição, ou não acredita. Então, a gente tem acreditação. Por isso que ainda tem, a ONU ainda tem os níveis, né? Então, quando a gente chega no nível de excelência, a gente já está numa fase de melhoria contínua, dos processos já estarem funcionando, já ter gestão, já ter essa análise que você falou, né? Análise de processos, de melhorar, né? Então, de repente, um exemplo aí, um enfermeiro, né? Sei lá, está fazendo um curativo lá do catéter e viu que o filme plástico, lá, o Tegaderm, na curativa, a cobertura, ele não está aderindo bem. Então, será que não é momento de ele sugerir, sei lá, uma revisão da padronização? Então, isso ele já está contribuindo com a melhoria, né? Então, é isso, né? E o impacto que traz a certificação aí para os processos assistenciais. Boa. Ô, Vilma, você começou a falar aí me pareceu aqui uma outra dúvida. Esses processos aí de selos aí de acreditação, é para todos os hospitais, clínicas menores podem? Como que é? Como que a instituição faz aí para ser auditado? É a primeira pergunta.
E aí você já começou a falar, né? Que nós temos aí a ONA, a ISO, existe alguma outra? Como que é esse processo? Bom, então a primeira pergunta, né? Como que a instituição faz para ser acreditada? Então, a acreditação ela é um processo voluntário, né? Não existe nenhuma obrigação para que as instituições sejam acreditadas. Então, ela vai buscar acreditação de forma voluntária e é uma avaliação externa. E as acreditações elas têm um custo, então a instituição precisa investir no processo de avaliação e também quando ela se propõe a fazer uma acreditação, muitas vezes ela vai precisar adequar processos e vai precisar de investimentos iniciais. Mas ao longo do tempo ela vai ver que são investimentos que se pagam, né? Que depois o resultado que ela vai conseguir alcançar com a acreditação vai ser né, com redução de custos, com processos mais eficientes, né? E, enfim, né, é algo que se paga. Então, qualquer instituição, seja ela uma clínica, um laboratório, um hospital de grande porte, médio porte, podem sim buscar acreditação, né? E a gente tem acreditação no Brasil, a ONA, que é uma acreditação que foi criada para a realidade brasileira, né? Então a ONA é uma norma brasileira adaptada à nossa realidade, então eu acho ela muito interessante por isso, para né, para todos os locais do Brasil. Então, e a gente vê hoje uma concentração maior, né, com certeza, de acreditações na região sudeste, né, que tem uma concentração de hospitais e tudo. A gente vê ainda locais que ainda têm poucas instituições acreditadas. Mas qualquer instituição pode buscar. Então, a gente tem a ONA e a gente também tem normas internacionais. Então, a gente tem a Joint Commission, né, que é uma norma americana, e ela, no Brasil, a gente tem em torno de umas 70, a última vez que eu pesquisei, tinha uns 77 instituições. Então, são poucas instituições, se você for pensar, né, para essa norma internacional. Então, ela eleva, coloca a instituição num patamar mesmo internacional, né, de padrões. Então, são padrões mais rigorosos para a realidade brasileira. Mas eu digo que a ONA, por exemplo, a ONU e a Joint Commission, elas são normas complementares, né? Se você me perguntar Sim. assim, qual que é melhor, assim, elas são complementares, né? A ONA tem suas vantagens, a Joint Commission também tem. A gente também tem a Kementon, né? Que é outra norma internacional. E também a oncologia, nós temos certificações específicas para oncologia, né? Nós temos o QOPI, que é uma metodologia desenvolvida pela ASCO, né? Então, é uma metodologia de acreditação da ASCO, um programa que avalia especificamente serviços de oncologia, e também tem acreditações para TMO, né? Transplante de medula óssea. Então, existem muitas acreditações, sim, né? E aí você perguntou como faz e quais são, né? E a segunda pergunta era essa? Isso não, você já É. respondeu. Né? Ah, tá. A instituição hospitalar, a instituição de saúde, né, ela procura de forma voluntária para fazer a adesão, né? Para Sim, sim. apresentar, para, como se diz, para melhorar ali os seus processos e ver Sim, como que tá. exatamente. E aí, quando alguém quer buscar uma acreditação, vai escolher a metodologia e vai se preparar, né? Então, muitas vezes a preparação ela vai buscar com alguma consultoria, alguém que tem experiência, alguém que trabalha na instituição que já tem essa experiência, né, da área de qualidade. Então, ela vai buscar e vai se preparar, vai escolher metodologia e vai implantar ali os requisitos, adequar os requisitos ao que a norma está pedindo para depois buscar aí a avaliação de acreditação, né? A visita de acreditação. Não, bacana, bom demais. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Aí, normalmente, né, quem trabalha aí no setor de qualidade é enfermeiro, né? Todos os lugares que eu já passei é só enfermeiro. Agora uma curiosidade minha, tá? Existe Sim. aí, os analistas aí de qualidade de outra profissão, né? Nutricionista, psicólogo, farmacêutico, eu acredito que tenha. Mas, enfim, tem? Sim, sim, é uma área de uma ampla atuação, né? Então, eu também, inicialmente, eu vi muito enfermeiro, mas quando eu comecei na qualidade, a empresa que eu trabalhei, uma empresa de consultoria de qualidade, lá a gente tinha profissionais de administração.
Então, no início era bem uma... E era até uma área mais de atuação de um administrador, né? Implantar gestão, né? Ferramentas de gestão. Mas, ao longo do tempo, a gente foi vendo, assim, bem diversificado. Então, tem muitas áreas que são afins, assim. Por que que a gente fala, um enfermeiro? Porque o enfermeiro está ali dentro do hospital, acaba, sei lá, às vezes eu era enfermeira de controle de infecção, então isso me ajudou bastante também, né? Que o enfermeiro de controle de infecção, ele já tem uma rotina de fazer POP, ter indicadores e, sei lá, fazer treinamentos, né? Enfim, já tem já uma certa cultura ali do que a própria acreditação cobra. Mas a gente vê muitas pessoas que já fazem uma graduação específica para a gestão da qualidade. Já existem graduações. Vejo muito também engenharia de produção, que é uma área muito afim também, que estuda ferramentas de gestão, processos, né? Gerenciamento de processos. Então, também é uma área que atua muito. Mas não existe, em muitos locais, não existe uma especificação, tem que ter um enfermeiro. O enfermeiro contribui muito, contribui, porque o enfermeiro ele tem um conhecimento assistencial, né? Ele aprende a gestão, né? O pessoal que é administrativo tem aquele conhecimento administrativo e acaba precisando aprender a assistência. Então, de qualquer forma, ele precisa ali se desenvolver também, entender o contexto ali de onde ele vai atuar. Mas é uma área ampla, assim, dá para muitos profissionais atuarem, né? Enfermeiros, farmacêuticos, já fui farmacêutico, enfermeiro, biomédico, engenharia de produção. Essa graduação que eu falei para você, né, de gestão da hospitalar, gestão da qualidade, eu não sei exatamente o nome, mas eu conheço muitos profissionais que fizeram essa graduação de qualidade. Não, bacana, bom demais. E Vilma, eu vi na sua página você fazendo um lançamento de um curso. Me conta um pouquinho mais como que é esse curso, o que que ele abrange, o objetivo da sua página também, achei bastante Ah, interessante. sim. Eu fiquei com Ah. vontade de fazer também, eu até te falei, para Já me fazer. falou, né? Então, como eu falei no início, eu sou muito apaixonada, né, com a área de qualidade, eu me encontrei mesmo, e é um propósito de vida, assim. Eu já tive, antes já trabalhava em qualidade e eu tive umas experiências na minha família mesmo, de eventos adversos, de situações que me fizeram refletir mais ainda que aquele era meu propósito e que muitas famílias não iam passar mais pelo que a minha família passou, né? Que é realmente um propósito. Então, eu já era muito apaixonada. Então, eu já tem 20 anos que eu trabalho com qualidade, né? E eu já tenho 23 anos de formada e que eu atuo na área da saúde. Então, eu pensei, gente, por que não compartilhar esse conhecimento aí que eu consegui, né? Que eu adquiri ao longo dos anos. Eu já trabalhei com pós-graduação, né? Tive muitos alunos na área de acreditação. E aí eu ainda vejo a necessidade no mercado de profissionais com capacitação, que consigam realizar esse trabalho. Então, a gente às vezes tem dificuldade de encontrar esse profissional. Então, isso nasceu muito de um desejo meu de realmente de compartilhar esse conhecimento, de que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento, possam ter essa capacitação e possam atuar na área de qualidade, serem referências para acreditação. Então, eu desenvolvi um método com a minha experiência, né? Nada, não estou inventando nada diferente, mirabolante, né? Então, é só um método onde a gente integra as práticas aos processos para alcançar a acreditação. Então, se eu tenho um processo que eu preciso desenvolver um planejamento estratégico, qual que é a melhor prática? Qual é a melhor estratégia de forma que ele atenda, né, a uma acreditação? É a mesma coisa, qual que é a melhor forma de eu implantar um processo de, sei lá, de gestão de riscos em oncologia, né, para gerenciar aí as toxicidades, né? Então, qual que é a melhor forma? E aí a gente avalia a complexidade, maturidade das instituições. Então, assim, igual você falou, acreditação é só para grandes hospitais? Não, é para instituições menores também. Então, depende da maturidade, do grau, mas tudo é possível. Então, se você ainda é pequenininho, não vai fazer nada grandioso, né? E aí a gente vai ter um processo gradativo. Então, esse curso, esse método que eu, né, estou lançando, ele traz essa integração de processos e práticas para alcançar a acreditação, né? Então, prepara profissionais que querem atuar nessa área, né, para tornar-se referência em acreditação.
Nossa, bacana, bom demais. E isso é tão importante porque um profissional de fora, né, que traz ali instrumentos, recursos, ferramentas aí para ajudar na análise, te dá vários insights, né, de como melhorar. Eu falo isso que a gente já passou por essas situações aí outras vezes, de estar imerso numa situação, né, que decorre de uma decorrência que leva ali à falha, e as pessoas ficam ali pensando, nossa, como posso melhorar, como posso fazer isso, aquilo, e ninguém consegue chegar num senso comum, chegar em algo efetivo, né? E quando vem uma pessoa de fora, né, que traz ali uma visão diferente, um instrumento, um recurso novo, você acha ali a raiz, a causa raiz ali daquela falha, e como resultado ali a melhoria, a não repetição ali daquele ato falho. Nossa, muito bacana. Não, isso que você falou aí é muito interessante, porque, né, quando eu comecei, por exemplo, em oncologia, eu não sabia nada de oncologia. Nossa, quem não sabia o que era CTCAE, o que era toxicidade, protocolos, ciclos, CID, estadia, nada disso eu sabia. Então, eu fui aprendendo com o profissional e eu trazia a ferramenta, igual você falou aí, a análise de causa raiz. Vamos ali achar a causa raiz, por que que esse paciente teve uma queda? Por que que se a gente tem todas as medidas preventivas, por que que ainda aconteceu uma queda? Ou por que que ainda aconteceu um extravasamento? E a gente sempre achava alguma coisa, sempre acha, né? Não achava, a gente sempre acha algo que a gente pode melhorar. Algo que, às vezes, um pequeno detalhe. E esse detalhe vem da contribuição de quem está ali na ponta, que está ali executando. Então, é muito interessante o que você falou. Então, você integra aí o conhecimento de quem está ali na ponta, que é o especialista, o técnico ali que está executando, né, o trabalho, com quem traz as ferramentas de qualidade, os processos de qualidade. Muito Nossa, sim. interessante mesmo. A gente vê muito isso, por exemplo, quando tem os processos aí de avaliação para acreditação, recertificação e tudo mais. Para mim, isso é algo pessoal meu. Claro que a gente fica ansioso, tenso, etc. Mas para mim é um momento muito feliz, porque é um momento que outras pessoas com visões diferentes, com ferramentas, instrumentos, experiências diferentes vão poder olhar e sugerir ali melhorias, né? Ou até mesmo o que eu faço de atividade, de trabalho, né? Pode agregar na vida, no serviço daquele auditor, né? Essa troca é muito boa, muito bacana. Exatamente, você falou. Todo o processo de avaliação a gente aprende muito. Outro dia eu estava contabilizando quantas avaliações eu já participei na vida. E aí deu mais ou menos 90, já tem mais de 90. E eu Olha, falei assim, gente, quantas avaliações, quantos processos, quanto aprendizado, né? E toda vez que eu passo por uma avaliação, eu aprendo alguma coisa. E a mesma coisa, os avaliadores, eles falam, nossa, aprendi muito com vocês. E aí ele vai levar aquilo para uma outra instituição. Então, é um ciclo de que vai melhorando, 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 e não tem fim, né? Então, todo mundo aprende, a instituição evolui, né? E ela fica mais motivada ainda a buscar cada vez mais a acreditação, manter, né? Quem já tem a acreditação com excelência, manter aí os seus ciclos de melhoria. O Arthur, você tá tá aí, bom Arthur? demais. Ah, Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, achei que a sua conexão tinha falhado um pouquinho. Pronto. A minha também tá falhando também. Vimos, nós estamos chegando aí já aos 50 minutos aqui da live. Já encaminhando aqui para o encerramento. Você quer comentar mais algum item sobre o seu curso? Tem como que a gente faz para inscrever? Vai ter ali algum período de inscrição? Achei bem bacana aí esse recurso que você traz, né, mediante essa experiência, aí esse tanto aí de acreditações, de avaliações, enfim, como que é para fazer inscrição, qual o período, conta aí. A gente tem um período de lançamento. Então, eu fiz um lançamento na semana passada, né? E aí a gente ficou um carrinho aberto até na quinta-feira. E aí a gente temos
um replay dessa aula, né? Que quem se interessar ainda, tem um replay dessa aula e onde eu explico o método, como ele funciona, qual é o investimento e as garantias que a gente traz, né, para quem se interessar em realizar esse método. Ah, Tá? E bacana. aí, depois que a gente fecha o carrinho, depois tem né, em algum outro momento a gente faz outro lançamento novamente, aí a gente divulga novamente. Mas é isso, é para É quem ficar quer, atento, né, então, no link na ficar bio, nos atento. stories, para fazer a Isso, inscrição. exatamente, né? E aí, assim, para a gente encerrar aqui, já que nós estamos chegando aí no final, né? Mas foi muito bom, fiquei muito feliz com o seu convite. Eu gosto muito sempre de estar falando de qualidade, né? Trazendo mais informação. E a minha mensagem é para quem ainda não começou, né, com a acreditação ou com processos de qualidade, que comece pequeno, mas comece, né? Que é uma jornada que para tornar-se referência em qualidade, né, a instituição que tem uma acreditação, ela se torna referência em qualidade. Então, é uma jornada que ela começa no dia a dia, né, a partir do momento que você implementa um protocolo, começa a gerenciar o protocolo com o indicador, e a partir daquele indicador eu consigo ter uma melhoria. Então, começa pequeno e aquela cultura ela vai se desenvolvendo e a acreditação não é sobre ser perfeito, né? Ela é sobre ter coragem de buscar uma melhoria contínua, né? Então começa na instituição, né? Com diretoria, com os colaboradores, com todo mundo junto. Nossa, bacana, bom demais. Gostei. Uhum. Gostei dessa última frase. Viu, minha querida, muito obrigado, viu? Estamos juntos e, se Deus quiser, nós vamos marcar aqui uma próxima live para falar um pouquinho mais, viu? Ótimo, pode me chamar assim, a gente, né, vamos trazer temas aí que os enfermeiros, né, que outras pessoas que estão aí seguindo o seu perfil, né, tenham interesse ou curiosidade de saber sobre, né, sobre qualidade e acreditação. Fechou, então. Gente, obrigado, viu? Boa noite, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite.